pessoal! Estamos aqui para mais uma história, a Lilica e eu. Lilica gostou de participar da história comigo, de ouvir as historinhas, né, Lilica? Sim, tia Dani, eu gostei muito! Pois é, então eu trouxe a Lilica hoje de novo para a gente lembrar um pouquinho da história do Brando. Você assistiu a história do Brando, a última o vídeo que a gente colocou? Sim! Pois é, então o que aconteceu lá? Jesus estava orando com os discípulos, mas eles, ao invés de orarem, eles dormiram. Exatamente isso. Jesus chamou os discípulos para orar lá no monte, no jardim do Getsêmani. Só que os discípulos não oravam, os discípulos dormiram. E Jesus estava sofrendo muito ali naquele lugar, muito. A Bíblia fala que Jesus ele começou a pedir a Deus que aquilo, se fosse possível, que aquilo passasse, aquele sofrimento passasse. Mas Jesus sabia que todo aquele sofrimento que estava por vir deveria acontecer. Então, vamos para a próxima história. Você quer saber, Lilica? Quero sim, tia Dani. Vai lá, pode contar. Tá, eu vou contar, mas eu vou deixar você sentadinha ali, pode ser? Tá bom, tá ótimo. Bom, gente, na última história, quando Jesus chamou os discípulos pela última vez, Jesus falou assim, ó, gente, levantem, vamos, porque aquele que me traz já está chegando. E quem era aquele que ia trair Jesus? Judas. Aquele que já tinha feito um acordo lá para entregar Jesus. E o acordo de Judas era que Jesus ia ganhar um beijo por ele para que eles soubessem quem era Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Judas chegou, deu um beijo em Jesus e imediatamente os soldados avançaram para prender Jesus. Mas foi uma confusão lascada. Os discípulos ficaram com medo porque devia pensar que ia prender eles também. Pedro reagiu com uma espada e atacou um dos soldados, mas Jesus sabia que aquilo deveria acontecer para que a vontade de Deus Pai se cumprisse. Então foi levado para a casa de um sumo sacerdote chamado Caifás. Sumo sacerdote era um dos líderes religiosos lá, mas era aqueles que queriam prender Jesus, que achavam que Jesus estava traindo a Deus, que estava fazendo coisas que estava levando o povo contra Deus, uma confusão. As pessoas não queriam acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias que Deus havia prometido para eles. Mas aí, os líderes religiosos começaram a tramar, começaram a procurar acusação para poder prender Jesus. E aí perguntava para ele algumas coisas, mas Jesus permanecia calado. Até que chegou um momento que Jesus declarou que era o Cristo, mas esses homens, gente, eles ficaram tão bravos que um dos sumos sacerdotes rasgou as suas vestes de raiva, de tristeza, era uma atitude que eles tinham quando tinha uma tristeza profunda, e ele declarou que Jesus estava blasfemando contra Deus, porque ele estava se declarando como Filho de Deus, como Cristo. E aí eles levaram Jesus para as autoridades que podiam condená-lo, porque eles queriam que Jesus, na verdade, fosse condenado, que ele fosse morto, que ele fosse apedrejado, como seguia a lei, quando alguém blasfemava contra Deus. Mas quando chegou nos governantes lá, primeiro foi Pilatos, depois Herodes, nenhum deles viu nenhuma acusação contra Jesus, porque Jesus era inocente. Na época da Páscoa, eles podiam, os governantes, eles soltavam, tinha uma prática de soltar um prisioneiro que a multidão escolhesse. E ali tinha um prisioneiro chamado Barrabás, que era muito conhecido lá na região, e Pilatos colocou Barrabás e Jesus. As pessoas preferiram crucificar Jesus Cristo. E as pessoas gritavam, soltem Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus. E Pilatos então ficou sem saída e mandou levar Jesus para ser crucificado. E antes de Jesus ser crucificado, ele sofreu muito. Eles batiam em Jesus, eles cuspiam, eles zombavam de Jesus. Ele teve que carregar a cruz pesada até chegar no monte onde ele seria crucificado. E chegando naquele monte, Jesus foi crucificado no meio de dois bandidos, um de um lado e outro de outro, homens culpados que haviam feito coisas erradas. Jesus era perfeito, Jesus era inocente e estava sendo crucificado ali no meio deles.
E foi um sofrimento tão grande que chegou um momento que Jesus clamou, olhando para os céus, e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus chegou a clamar a Deus como se Deus o tivesse abandonado. Mas o que aconteceu é que Jesus estava ali tomando o nosso lugar. Todos os nossos pecados estavam sobre Jesus. E naquele momento, de verdade, Deus estava separado de Jesus porque os nossos pecados estavam sobre ele. Jesus deu a sua vida por nós. E logo depois que Jesus falou isso, ele então entregou o Espírito, a Bíblia fala, e Jesus morreu. Bom, e aí muitos podem perguntar, será mesmo que Jesus precisava morrer? Pois é, tia Dani, eu tô pensando isso aqui. É, Lilica. Pois é, Lilica. Jesus precisava morrer. Vem cá, vamos conversar aqui. Tia Dani, que triste. Precisava mesmo Jesus fazer tudo isso? Lilica, lá no passado, antes de Jesus vir, Deus ensinou que as pessoas deveriam matar um cordeiro perfeito, um cordeirinho perfeitinho, para que as pessoas tivessem o perdão dos pecados. E aquele cordeiro era sacrificado por causa disso. Mas isso ainda não era suficiente. Jesus ele veio porque, como um cordeiro de Deus, um homem perfeito, ele se entregou por nós. Aquilo que aconteceu com Jesus era para acontecer com a gente. E pior, porque além da morte física, existe a morte eterna. Jesus veio para que a gente tenha a vida eterna. E isso é recebendo o perdão dos pecados. Lembra do nosso versículo, Lilica? Vamos lembrar? Vamos sim! Eu decorei! Quer ver? Vou falar tudo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nossa, Lilica, muito bem, você está de parabéns. Por causa do que Jesus fez, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos paz com Deus. E nós podemos então receber o perdão dos pecados. Nossa, tia Dani, mas ainda assim eu fico muito triste, porque Jesus sofreu muito por nossa causa. Sim, Lilica, eu também fico triste. Mas o que Jesus fez deve nos trazer alegria. Porque o seu amor por nós foi demonstrado ali de uma forma muito grandiosa. Jesus nos ama com um amor perfeito e se entregou por nós. Tá bom, tia Dani, eu entendi. Bom, e aí o que nós precisamos fazer é dar uma resposta para o Senhor. Ele se deu como um presente por nós. E o que nós então vamos falar com Ele? A nossa vida nas mãos dele é uma resposta ao que ele fez por nós. Entendeu, Lilica? Entendi sim, tia Dani. Então tá bom. Então aguardem que daqui a pouquinho nós escutaremos a próxima história e que vai mudar um pouco o nosso sentimento de tristeza, viu, Lilica? Tá bom, tia Dani. Então tchau, pessoal. Tchau, gente. Até a próxima.